Voltei para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, pessoal, coloquem a data nas páginas que a prof vai explicar agora. Então, nós vamos iniciar lá na página 20. M antes de P e B. Crianças, quando nós usamos M, o M vem antes do P, vem antes do B e vem no final das palavras. O restante eu uso N. Claro, tem algumas exceções, mas a regra é essa. M eu uso antes do P e do B e no final das palavras. O restante é N. Eu sei que tem alguns alunos aí que trocam a letra M para o N. M antes de P e B. Também no final das palavrinhas. N. O restante das palavras usa-se N. Mas isso a maioria já sabe. Nós temos ali um texto que vocês vão fazer a leitura e após o texto está escrito assim: no texto que você acaba de ler, há duas palavras em destaque: grande e sempre. Na palavra grande, a letra N antecede a letra D, diferentemente do que acontece na palavra sempre, em que a letra M antecede a letra P. Ó, sempre. M antes do P. Qual é a outra palavra? Grande. M antes do D, que essa não é a regra. A regra é M antes do P e do B, o restante usa-se N. Número 1. O texto tem alguma outra palavra com M antes de consoante? Qual? Sim, tem uma palavra. Vocês vão escrever sim e a palavra aí. M antes de consoante. Complete essas palavras com as letras M ou N. Se vocês já sabem a regra, que o M é antes do P e do B, vocês sabem como fazer. Reescreva as palavras da atividade anterior que você completou com a letra M. Aí, nessa atividade, vocês vão copiar na número 3 as palavras que vocês usaram o M lá na número 2, só as com M. 4. Quais letras aparecem depois de M nessas palavras? Fácil, né? Número 5. Preservar o meio ambiente é uma forma de garantir que os animais, como as aves, tenham onde viver. Leia agora algumas dicas sobre cuidados com a natureza e complete as lacunas com as letras M ou N. Então, ali as lacunas são os espaços vazios. Leiam a dica, depois de ler, volta novamente e você preenche com M ou N. Aí observem a imagem. Virem a página e vamos para a página 22. Na página 22 nós temos outro texto, que também vocês vão fazer a leitura deste texto. Depois que vocês fizeram a leitura do texto, do glossário, vocês vão fazer a interpretação deste texto, que é a página 23. Número 1. Segundo o texto, conforme o texto que vocês leram, que características as aves apresentam? Quais as características das aves que foi descrita no texto? É só copiar lá do texto, porque aqui está pedindo conforme o texto. Número 2. Em que ambientes naturais as aves podem ser encontradas? Segundo o texto, quais são os ambientes naturais que as aves podem ser encontradas? 3. Dentre as várias espécies de aves apresentadas no texto, 2 não conseguem voar. Quais são elas?
No texto apresentou-se várias espécies de aves, mas tem duas que não conseguem voar. Quais são essas duas? Escreva a seguir o parágrafo que descreve os diferentes tipos de bicos das aves. Tem um parágrafo que ele fala dos bicos das árvores. Vocês vão escrever esse parágrafo aqui. Todo o parágrafo, sim, faz a letra pequena, porque senão não vai caber. Após a leitura, é possível concluir que se trata de um texto de que gênero? Esse tipo de texto ali que fala das aves. É uma sinopse? É um informativo? Ou é um texto instrucional? Lembra do texto instrucional que nós já vimos? Textos informativos têm por objetivo transmitir conhecimentos a respeito de um tema. De que tema esse texto trata? Qual é o tema do texto que vocês leram sobre as aves? As aves e suas características, esse é o tema do texto? A preservação do meio ambiente está falando para vocês de como preservar o meio ambiente? Está informando para vocês sobre isso? Ou está falando, mostrando, informando sobre a poluição e os seres humanos? Só tem uma certa e está bem fácil. Portanto, nós encerramos aqui a nossa aula de português. Terminamos hoje, quinta-feira. Vocês fizeram geografia, agora português. E vamos voltar amanhã com uma nova aula, matemática e língua portuguesa, tá bom, gente? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus, que os anjinhos protejam vocês e até amanhã. Saudade!